Olá, tudo bem? Bom, eu acho que todo mundo que me conhece, que me acompanha nas redes sociais, estão sabendo que da questão da saúde da minha mãe, né? Do problema que eu estou enfrentando em relação à saúde da minha mãe. O caso da minha mãe é gravíssimo. E claro que num momento como esses, a gente começa a pensar em tudo e mais alguma coisa, inclusive na morte. A morte não me assusta. E eu não começo a pensar na morte no momento, simplesmente por um momento como esses, de uma doença gravíssima, de uma situação como a que eu estou enfrentando. Na verdade, eu sempre penso, ou eu sempre pensei, né, na morte. Mas eu não penso na morte como algo doloroso. Até porque tem dois momentos, dois textos, na verdade, que me fazem pensar já há bastante tempo na morte, mas não como finalidade, né, como fim, mas exatamente o oposto. Eu penso na vida, né, o que a gente deve viver até chegar esse momento final, que para muitos é um final, para outros é uma passagem, enfim, aí entra uma questão de crenças. Um desses momentos que me fez refletir há muitos anos foi quando o Chico Anísio, ele estava dando uma entrevista, eu não me recordo para quem, e perguntaram para ele algo sobre a morte, o que ele achava da morte, se ele tinha medo da morte, alguma coisa desse tipo. E ele disse, não, eu não tenho medo da morte. Ele disse, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena de morrer. E aí eu fiquei pensando, né? Por que pena de morrer? O que se perde, né? Quando chega a morte, mas quando você perde a vida. Isso me fez refletir muito e mudar muitos dos meus conceitos e das minhas atitudes perante a vida. Mais pra frente tem, né? Dependendo aí do desenrolar das coisas, tem gente que vai entender melhor o que eu quero dizer com isso, porque lá na frente, muito provavelmente eu vou voltar e vou gravar um outro vídeo falando de mais ou menos uma sequência desta aqui. Algumas pessoas já sabem, né? E aí, um outro texto do Pedro Bial, ele também me fez refletir bastante sobre a vida. Ele fala de morte, mas na verdade me fez refletir sobre a vida. E hoje não, já há muito tempo eu foco muito na minha vida, né? O valor que eu dou à minha vida. E eu vou ler esse texto para vocês, do Pedro Bial. Esse texto ele foi escrito quando teve a morte do Bussunda, do Cacete Planeta, e aí foi escrito esse texto. Eu vou pular uns comentários que ele faz sobre o enterro do Bussunda, e eu vou chegar na parte que eu acho que, para mim, o texto começa ali. E ele diz assim, a morte por si só é uma piada pronta. A morte é ridículo. Você combina de jantar com a namorada, está em pleno... Voltando, tá? A morte por si só é uma piada pronta. A morte é ridículo. Você combina de jantar com a namorada, está em pleno tratamento dentário, tem planos para a semana que vem, precisa autenticar um documento em cartório, colocar gasolina no carro e no meio da tarde, morre. Como assim? E os e-mails que você ainda não abriu? O livro que ficou pela metade? O telefonema que você prometeu dar à tardinha para um cliente? Não sei de onde tiraram essa ideia. Morrer. A troco de quê? Você passou mais de 10 anos da sua vida dentro de um colégio, estudando fórmulas químicas que não serviram para nada, mas se manteve lá, fez as provas, foi em frente. Praticou muita educação física, quase perdeu o fôlego, mas não desistiu. Passou madrugadas sem dormir para estudar para o vestibular, mesmo sem ter certeza do que gostaria de fazer da vida, cheio de dúvidas quanto à profissão escolhida.
Mas era hora de decidir. Então decidiu e mais uma vez foi em frente. De uma hora para outra, tudo isso termina numa colisão na freeway, numa artéria entupida, num disparo feito por um delinquente que gostou do seu tênis. Qual é? Morrer é um xiste. Obriga você a sair no melhor da festa, sem se despedir de ninguém, sem ter dançado com a garota mais linda, sem ter tido tempo de ouvir outra vez sua música preferida. Você deixou em casa suas camisas penduradas nos cabides, sua toalha úmida no varal e penduradas também algumas contas. Os outros vão ser obrigados a arrumar suas tralhas, a mexer nas suas gavetas, a apagar as pistas que você deixou durante uma vida inteira. Logo você que dizia, das minhas coisas, cuido eu. Que pegadinha macabra, você vai sair sem tomar café e talvez não almoce. Caminha por uma rua e talvez não chegue na próxima esquina. Começa a falar e talvez não conclua o que pretende dizer. Não faz exames médicos, fuma 2 maços por dia, bebe de tudo, curte costelas gordas e mulheres magras e morre num sábado de manhã. Se faz check-up regulares e não tem vícios, morre do mesmo jeito. Isso é para ser levado a sério? Tendo mais de 100 anos de idade, vá lá, o sono eterno pode ser bem-vindo. Já não há muito mesmo a fazer, o corpo não acompanha a mente e a mente também já rateia, sem falar que há quase nada guardado nas gavetas. Ok, hora de descansar, paz. Mas antes de viver tudo, morrer cedo é uma transgressão, desfaz a ordem natural das coisas. Morrer é um exagero. E como se sabe, o exagero é a matéria-prima das piadas. Só que esta não tem graça. Por isso, viva tudo que há para viver. Não se apegue às coisas pequenas e inúteis da vida. Perdoe sempre. Este texto é do Pedro Bial. E como eu falei no começo desse vídeo, desde que eu comecei na verdade, eu não fui procurar, né? Um belo dia eu me deparei com esse texto, um belo dia eu vi esse trecho dessa entrevista do Chico Anísio e eu comecei a pensar exatamente isso. Peraí, vamos lá, né? Até esses dias eu até compartilhei uma tirinha que dizia assim, só se vive uma vez. E aí falava assim, não, só se morre uma vez. Se vive todos os dias. Então, eu tenho certeza, antes de ficarmos lá valorizando ou temendo, né? Valorizando no sentido de temer, de ter todos esses medos, Tem gente que nem sequer pensa na morte, porque tem medo. Nossa, meu Deus, vai acabar tudo. Vai acabar tudo, sim. Isso é fato, né? Não adianta, pelo menos por enquanto, não inventaram nenhuma pílulazinha que você toma e vive eternamente e bem, né? Talvez lá na frente, é provável que isso realmente aconteça. Mas, por hora, é o que nós temos. Ao invés de se apegar à morte, ainda que ela esteja ali batendo na porta, né? Com o caso de uma doença gravíssima, enfim, algo que caminhe por que trilhe esse caminho, que tal pensar na vida? A morte é consequência. E se você viver muito bem, fizer tudo o que você puder fazer para viver da melhor maneira possível, de maneira plena, e eu nem vou entrar em muitos detalhes, porque esse texto esse vídeo ficaria gigantesco. Mas claro que eu entraria na questão de crenças, respeitando as suas crenças, os seus valores, sendo assertiva, etc, etc. Tem, assim, um mundo a ser explorado nessa questão. Mas eu vou simplificar. Viva! Seja feliz. Eu sempre acreditei nisso e cada vez eu acredito mais.
Nós não estamos aqui, eu sempre brinco, nós não estamos aqui para pagar boleto, para resolver problemas, também, né? Também faz parte, tá aí na vida de todo mundo. Mas eu tenho plena convicção, pelo menos nas minhas verdades, e as minhas verdades não quer dizer que elas sejam a única certa, né, a única certeza, mas para mim são as minhas verdades. Elas podem não servir para outras pessoas, mas para mim elas são 100% válidas. Eu vim aqui, e eu acredito que você também, para ser feliz. E o que é que a gente está fazendo para isso? Eu estou fazendo muita coisa, eu tenho certeza disso. Dentro dos meus valores, dentro das minhas crenças, dentro do que eu acredito, dentro das minhas verdades, dentro enfim, do meu universo, eu tô vivendo da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que lá na frente, quando chegar a minha hora, mesmo assim, óbvio que eu vou lamentar e vou dizer, poxa, que pena que eu vou ter que sair do melhor da festa, né? Eu espero que esse meu melhor da festa seja lá quando eu tiver, assim, uns 100 anos. De maneira plena, vivendo bem, consciente. Porque se for para ser diferente, eu quero sair da festa rapidinho, né? Agora, é pensar nisso, né? E a gente não precisa pensar nisso, como eu disse, eu penso nisso há muitos anos. E cada dia eu falo, não, eu tenho que viver bem, eu tenho que viver o dia de hoje, porque amanhã a Deus pertence, né? O futuro a Deus pertence. Então, o que é que você está vivendo? O que é que você está fazendo para viver da melhor maneira possível? Como é que você está aproveitando o dom, o presente que lhe foi dado, que é a vida? Além de ser feliz, a gente tem que viver... Tem uma frase da minha mãe, eu até postei ontem. Minha mãe tem um mantra, né? A vida inteira, que ela diz assim: se você não vive para servir, você não serve para viver. E aí dessas frases prontas, desses chavões, destes textos, de uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha acolá, eu fui formando esse mosaico, né? Pecinha por pecinha ali, pedacinho por pedacinho, eu fui formando um mosaico. Não contra a morte, mas a favor da vida. Pense nisso. Não deixa para pensar em, puxa, quanto eu perdi, né? O quanto eu deixei de viver em função... E as pessoas deixam de viver, sim, em função disso, daquilo. E é muito triste. Então, viva, porque quando chegar lá na frente, se você tiver a oportunidade de falar, puxa, o que foi que eu fiz da vida? Você vai ter tanta coisa boa para lembrar. Você vai ter tanta coisa boa para resgatar, que você vai falar, eu vivi e muito bem. Então, não pense na morte, pense em viver. Beijos. Tchau, tchau.